Olá, estamos aqui para mais uma aula de filosofia e hoje vamos estudar um pouco sobre Benjamin e a obra de arte e técnica 2. Já estudamos técnica 1, agora estudamos técnica 2 e estudaremos a técnica 3. Quem foi esse grande filósofo Benjamin? Benjamin nasceu na Alemanha, né? De origem judaica, nasceu em 1892, né? E passou ali pela questão do nazista, foi perseguido e morreu em 1940, né? Tragicamente, ao fugir para a Espanha, acabou morrendo Benjamin em 1940, fugindo então, claro, do nazismo. Bom, Benjamin, a obra de arte, a técnica 2, a gente vai fazer uma análise, né, da arte, do pensamento dele e algumas práticas de Enem, ok? Então, para começar, Benjamin também, ele foi estudar nessa escola de Frankfurt, né, em 1920. Frankfurt foi fundado o Instituto de Pesquisa Social, né, frequentado aí por vários filósofos socialistas, né? Mark Hockman se tornou presidente desse instituto em 1931, né? Nessa época surgiu o projeto da teoria crítica da sociedade. E aí que entra Benjamin nesse projeto aí. Já tinha vários outros famosos que estudavam nessa escola, que passaram por essa escola, praticamente quase todos os filósofos a partir de 1850 que começam a frequentar essa escola. Vamos a um quiz. Estudamos Adorno já. Então, para Adorno, a cultura de massa é o quê? Sem sombra de dúvida, letra A, meio de dominação. Então, para Adorno, a cultura de massa, aquilo que coordena a massa, é meio de dominação, sem sombra de dúvida. A escola de Frankfurt, ela trabalhava os principais temas: autoridade, autoritarismo, a família, cultura de massa, o papel da ciência e da técnica e a questão da liberdade. Então, esses temas eram os temas que estavam bastante envolvidos nessa escola de Frankfurt. Tanto é que essa escola é a escola onde vai acontecer os maiores pensadores, terão os maiores pensadores filósofos dessa época, na escola de Frankfurt, com certeza. E Benjamin Constant também, pela escola de Frankfurt, vai ter um foco na sociedade capitalista, questão da venda, compra, como é que funciona o mercado tradicional, o novo mercado que está surgindo agora, logo em seguida da Revolução Industrial, e ele vai fazer algumas fundamentações concretas. Nessa escola teve vários outros pensadores famosos, como Karl Marx, enfim, aí tem Karl Marx e tem também aí Freud, que foi dois pensadores bastante importantes desse período. Essa escola de Frankfurt, ela é especial porque ela estuda a sociedade de massa, os interesses na sociedade de massa, o avanço tecnológico que coloca em lógica o capitalista. O que é o avanço tecnológico? Quanto mais eu vou evoluir em tecnologia, mais o capitalismo se aperfeiçoa. Por exemplo, eu tenho um celular hoje, o ano que vem esse celular está desatualizado. Eu preciso trocar esse celular. Esse avanço tecnológico, ele joga com a lógica capitalista. Então, por exemplo, quando o celular era só para atender telefone e só fazer ligação e receber, não ia ter muito sucesso. Aí, o avanço tecnológico colocou no celular? Colocou rádio, colocou MP3 na época, né? E depois MP4, enfim, o vídeo, daí vem todas as interfaces que o celular tem hoje. Então, tudo isso está dentro de uma lógica capitalista e dentro de um avanço tecnológico. E aí, o próximo passo desse avanço, tanto da tecnologia quanto da lógica capitalista, é criar necessidade para nós. Então, nós precisamos de um celular. Primeiro ponto.
Segundo ponto que a lógica capitalista cria, ela cria para nós além da necessidade, ela cria para nós uma espécie de status. Então, eu não posso ter só um celular. Eu tenho que ter o celular. Eu tenho que ter o melhor celular. Eu tenho que ter os últimos lançamentos. Então, se eu tiver esses últimos lançamentos, eu vou estar bem quisto nessa sociedade. A sociedade vai estar me admirando por eu ter o celular tal. Então, isso é um processo muito complicado que vai sendo que os filósofos terão que estudar nesse final de 1800, início de 1900, principalmente com o nascimento de um processo de industrialização. Por quê? Porque com o avanço tecnológico também e a lógica capitalista, eu não posso só vestir uma calça. Eu tenho que vestir a calça de marca. Eu não posso só colocar um relógio no braço. Eu tenho que colocar o relógio de marca. Eu tenho que ter a camisa de marca, o tênis de marca, né? Então, não é só um tênis qualquer. Então, o consumo e a diversão como forma de garantir o apaziguamento e a diluição dos problemas sociais. Então, parece que é assim, ó, quando eu estou com o melhor tênis, a melhor roupa, o melhor celular, isso é como se fosse uma diversão para mim. E isso vai apaziguar, vai dar uma acalmada nos problemas sociais. Porque se eu tiver a minha roupa da moda, o meu tênis, o meu relógio da moda, os produtos que eu tenho, se eles são produtos da moda, eu estou me sentindo rico. E se eu estou me sentindo rico, eu não vou revoltar contra o governo, não vou me revoltar contra a sociedade, não vou me revoltar contra ninguém. E isso faz com que eu fique calmo, com que eu fique tranquilo, com que eu me apazigo dentro do meu coração todas aquelas revoltas que eu tenho. Pode ser que eu não esteja comendo bem, pode ser que eu passe uma semana sem comer carne, porque não tem dinheiro. Possa ser que eu queira comer uma fruta, não consigo, não tenho dinheiro, mas eu tenho tênis da moda, então não vou brigar, não vou fazer escândalo, de jeito nenhum, porque eu tenho o celularzão da moda. Então, essa escola de Frankfurt, ela vai estudar esses temperamentos dentro da sociedade capitalista e dentro da sociedade socialista. E isso é muito presente na nossa sociedade de hoje. Então, de repente, a pessoa está morando ruim, mas ela tem o carro novo. De repente, a pessoa tem uma casa nova, mas ela não pode ter o carro, mas ela tem uma casa. O que está fazendo com que eu estou me apresentando para essa sociedade? Vamos a um quiz. Era o foco da teoria crítica. Qual era o foco? Letra A ou letra B? Sem sombra de dúvida, letra A. Por quê? É o padrão contemporâneo de uma sociedade capitalista. Esse é o foco da crítica. Criticar a sociedade capitalista, essa sociedade contemporânea. Nós estamos estudando hoje esse filósofo chamado Benjamin. Então, Benjamin teve influência de Nietzsche, de vários outros pensamentos, de vários outros filósofos pensadores, né? Do pensamento místico de judeu, que ele era de origem judaica, teve aí de Adorno, que a gente acabou de estudar, da própria teoria marxista, né? Depois do seu desentendimento com Adorno, ele deixou a escola de Frankfurt, que é essa escola famosa que a gente estuda ela até hoje. As principais obras dele foi a obra de arte na era da sua reprodutibilidade técnica, né, de 1936, foi a grande obra dele. E ele escreveu outra obra chamada Paris, capital do século XIX, inacabado. E ele fez as teses sobre o conceito de história em 1940. Nessa obra que ele fala do foco da reprodutibilidade técnica de 1936, ele faz uma análise das consequências e a destruição da áurea que envolve a arte.
a arte enquanto processo de individualização e único. Então, a arte, ele vai dizer que a arte é um processo de produção, sobretudo do cinema, da mídia, a televisão ainda está engatinhando, mas o cinema já está aí bastante forte, e ele diz que esse cinema, a reprodução do cinema, da TV e outras coisas mais, ele está em um status de raridade, ou seja, está a serviço de uma grande burguesia, e essa grande burguesia é que domina a sociedade. Então, se a gente for ver, por exemplo, quem são os donos, por exemplo, dos grandes canais de televisão, quem são os donos dos grandes canais de internet, quem domina os grandes programas de computadores. Então, são pessoas normalmente muito ricas. E essas tecnologias todas estão a serviço desses ricos. Então, a Globo não tem SBT, Bandeirante, Record, RIC, TV. Quer dizer, está todo mundo, são pessoas ricas, poderosas, que detêm esses poderes. Assim como os canais de internet, assim como os produtores de programa de computador, né, dono da Microsoft, e aí vai dentro dessa linha. Quer dizer, são essas pessoas que ditam a regra para nós, né? Vamos a um quiz aí. Para Benjamin, reprodutibilidade da obra de arte não favorece a arte, favorece simplesmente o sistema capitalista, favorece as pessoas mais ricas, né? A obra de arte de Benjamin faz a seguinte reprodutividade. Então, para Benjamin, a obra é uma técnica de reproduzir uma obra de arte e ela vai provocar essa queda. Essa queda vem no próximo quiz agora. A arte dirigida às massas pode ser instrumento de politização, ou seja, politicamente ajudar as pessoas? Quem diz isso? Com certeza foi Benjamin. E aqui tem uma outra atividade que nos apresenta aqui. Qual é a crítica que Benjamin faz à reprodução da obra de arte do cinema? Letra A. Ele retira da obra de arte o seu status de raridade. Então, por quê? Porque o cinema é uma coisa rara, o cinema é uma coisa muito... Porém, o que acontece? A serviço do comércio, a serviço do grande capital, né? O conceito de áurea, para Benjamin, é entendido como uma figura singular, composta por elementos especiais e corporais, né? Aparições únicas, né? E assim por diante. O cinema é uma áurea. O cinema é uma aura. O cinema é essa situação mágica que acontece e que a gente vai contemplar. A obra de arte também, ela é um conceito que traz para a gente como existência única. Portanto, não existe obra de arte em uma reprodução. Então, eu não posso reproduzir o cinema. O cinema é áurea, quer dizer, é aquela obra de arte única que existe. A indústria cultural. O que é uma indústria cultural? A indústria cultural é quando a gente produz uma coisa e todo mundo começa a reproduzir. Por exemplo, quando eu uso uma roupa que um artista está usando. Então, por exemplo, uma artista, ela começa a usar uma roupa, todo mundo quer usar. O corte de cabelo do Neymar, todos os garotos querem ter. Então, isso chama-se indústria cultural, quando a gente produz esse material para a indústria. Tem aí algumas questões do Enem, depois poderá ser visto com mais calma. Então, resumindo, na aula de hoje a gente estudou a escola de Frankfurt, um pouquinho de Adorno, né? Benjamin, a arte de instrumentalizar e politizar, né? Que tem que tornar cada vez mais político todas essas situações. Então, foi essa a nossa aula de hoje, para falar um pouquinho sobre Adorno.